Muito bem, pessoal, vamos começar então nosso conteúdo sobre cartografia, os nossos primeiros passos, aquilo que é mais importante saber sobre esta ciência. Cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. Pode ser também, segundo a definição da Associação Cartográfica Internacional, pode ser o estudo que atua na concepção, na produção, divulgação e representação e todo o processo dos mapas, né? A cartografia, então, é a área de conhecimento que se preocupa em elaborar, desenvolver, confeccionar vários tipos de mapas. E por que é importante sabermos sobre a cartografia? Porque esta cartografia ela vai me dar possibilidade de estudar os fenômenos naturais, né? Aqueles eventos naturais, eventos, por exemplo, meteorológicos, uma chuva, por exemplo, fazer a previsão do tempo, analisar o meio ambiente e a atmosfera, realizar planejamentos ambientais e rotas de aviação, observar vulcões, inundações, erosões do solo, estudar os avanços de epidemias ou pandemias, né? Quando você tem uma certa contaminação dentro do continente, é uma epidemia. A partir que dois ou mais continentes, você dá o nome de pandemia. Utilizar o sistema de posicionamento global, que é o GPS. Então, a cartografia ela está no nosso dia a dia. Nós não vamos entrar aqui no processo histórico da cartografia, né? Mas nós podemos apontar que ela vai ser fortemente usada no período das grandes navegações, no período de guerras, né? Nesses períodos que a cartografia vai se tornar muito forte a sua utilização. E quais são então os elementos de um mapa? Elementos de um mapa. Eu tenho o título, a orientação, a legenda, a escala e a projeção cartográfica. Todos eles são elementos obrigatórios em um mapa. Professor, eu fiz um desenho qualquer, eu fiz um desenho lá da minha casa até o local de trabalho, até a minha escola, eu fiz o mapa? Não, você fez apenas um croquis, né? Nós falamos mapa porque se tornou comum falar, é uma linguagem mais coloquial, mas o mapa ele tem que ter uma escala, que é exatamente uma relação matemática entre a área real representada e aquilo que está no papel, na folha ali que você está observando. Você pode colocar um título facilmente, você pode colocar a orientação, que é indicando onde é que está a região norte. Você pode colocar a legenda e dizer que essa cruz aqui, por exemplo, é a igreja, que esta linha aqui representa uma ferrovia, mas você não consegue, né, ainda, porque você não tem as técnicas cartográficas para colocar uma escala e para colocar a projeção cartográfica, que ainda estudaremos. Projeção cartográfica, há várias possibilidades de você representar a superfície do planeta Terra, que é em 3 dimensões, em uma superfície plana, que é a folha, que tem apenas 2 dimensões. Então nós não conseguimos fazer ainda isto aqui. Nós, quando eu digo, eu falo nós que estamos fora da área da ciência cartográfica, que não somos detentores das técnicas ainda. Então nós temos um mapa aqui e vamos analisar, né? Este mapa é de densidade demográfica. Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, indica se o lugar é muito pouco povoado. Este é o título, facilmente observado em um mapa. Título. Depois nós temos aqui a legenda.
eu tenho um gradiente de cores, da cor mais clara para a cor mais escura, e eu consigo observar que a cor mais clara representa áreas com menos de um habitante por quilômetro quadrado, ao passo que essa cor escura aqui representa mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, observando essa legenda, eu consigo fazer a leitura deste mapa aqui facilmente. Ora, eu tenho os estados da região Centro-Sul e do litoral. Professor, não sei o que é Centro-Sul. Centro-Sul é um tipo de regionalização do Brasil em que classifica as regiões por características econômicas. Então é mais ou menos, vou fazer aqui uma linha da divisão, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? A região Centro-Sul é mais ou menos esta aqui, tá? É a região central em direção ao sul. Então, eu vejo que a porção centro-sul do Brasil, ela é mais povoada, mais densamente povoada, o litoral brasileiro e alguns estados da região norte e nordeste. Ao passo que eu tenho um imenso vazio demográfico aqui na região norte do nosso país. Isso tudo eu sei observando a legenda. Então, a legenda é um elemento importante que tem que estar no meu mapa. Eu tenho também aqui a orientação, que geralmente vai indicar onde está a região norte do meu mapa. Professor, pode estar com a letra S, ou pode estar a letra L, ou a letra E, ou a letra W? Pode, professor, né? Não tem problema nenhum, desde que essa orientação esteja indicando para você onde é o norte, onde é o sul. Aqui é uma orientação. Eu tenho também a projeção, que é a maneira, a técnica que foi utilizada, né? A técnica cartográfica utilizada para se representar este território brasileiro, é a técnica aqui policônica. Nós não vamos aprofundar nela agora. E eu tenho a escala, que indica exatamente, aqui não dá para fazer a leitura, né? Quantas vezes a superfície real foi diminuída para poder caber nessa folha de papel. E a escala geográfica, tá, pessoal? Escala geográfica. Por que, professor, escala geográfica? Porque em outras áreas do conhecimento, por exemplo, nas ciências, né, na biologia, as escalas serão para aumentar, né, para representar ali aquelas moléculas, bactérias, células, átomos e etc. que estão nos livros, por exemplo, que são coisas minúsculas, elas passam por um processo de aumento, né? A escala vai aumentar. No caso dos mapas, a maioria, praticamente 100%, é para poder diminuir, né? Até mesmo o setor da sua casa e o seu bairro, se ele for para ser representado numa folha de papel, nós faremos uma escala geográfica, uma escala de redução. Sempre será assim. Muito bem. Nós vamos, ao longo das nossas explicações, falar sobre cada elemento desse aqui com mais propriedade, com mais tempo. Hoje eu quero dedicar esta aula a falar sobre a rosa dos ventos, que aqui não está, né? Mas eu tenho aqui a minha orientação. A minha orientação, por essa orientação, eu consigo fazer uma rosa dos ventos. E nós vamos fazer essa rosa dos ventos aqui agora, pessoal. Por mais que seja fácil, mas o óbvio, eu costumo dizer que o óbvio tem que ser dito. O óbvio é óbvio apenas para mim. Então vamos fazer uma rosa dos ventos, né, com tranquilidade, fazendo uma linha aí na horizontal, dividindo aí uma porção qualquer, uma região qualquer, dividindo aqui em norte e em sul. Então começo aqui fazendo a rosa dos ventos, norte e sul. Faço uma linha aqui na vertical e agora estou dividindo. Vou até mudar a cor aqui, deixa eu colocar de preto, tá? Colocar de preto. Agora estou dividindo aqui em porção leste, representado pela letra E. Geralmente você vê representado por a letra L, né? E oeste representado pela letra W, que geralmente é representado pela letra O. Lá no planeta Terra você tem a linha do Equador, que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul,
e você tem também o meridiano de Greenwich, que divide o planeta Terra em leste e oeste. Bom, aqui eu já fiz a rosa dos ventos com tranquilidade. Basta você observar que o leste sempre está à direita aqui do norte, tá? O leste sempre está à direita do norte. Até mesmo se eu inverter, se eu colocar essa rosa dos ventos aqui de baixo cabeça, né, de cabeça para baixo, o leste vai ficar à direita do norte. E aí nós podemos utilizar, por exemplo, algo do nosso dia a dia, que é perguntar aparentemente onde o sol nasce e onde o sol se põe. Aparentemente, o sol nasce na porção leste e através do movimento de rotação do planeta Terra, atenção, tá? O movimento de rotação. Este sol vai se pôr aqui na porção oeste, tá? Na porção oeste aqui o sol vai se pôr. O movimento de rotação do planeta Terra, né? Já que eu falei de rotação, o movimento de rotação aparente do planeta Terra é de oeste para leste, tá? Este é o movimento de rotação, de oeste para leste. Mas o movimento aparente do Sol é o contrário. O movimento aparente do Sol é de leste para oeste, tá? Posso até fazer aqui, já que eu fiz esse desenho aqui, deixa eu mudar a cor. Então o planeta Terra rota de oeste para leste. Por isso que os estados, países, continentes que estão a leste do nosso território, ou a leste de onde eu estou, as horas sempre são à frente, as horas sempre são adiantadas. E tudo aquilo que está à minha esquerda aqui a oeste, no caso deste desenho, as horas são atrasadas, né? Muito bem. Pegando aqui essa rosa dos ventos, então, Sol nasce aparentemente no leste e se põe a oeste. Parece muito simples, de fato mas algumas pessoas têm dificuldade. Vamos fazer um exercício prático aqui. Vamos fazer um campo de futebol, né? Tentar desenhar com o mouse aqui esse campo de futebol. Aqui, vamos lá. Vamos ao campo de futebol. E vou completar minha rosa dos ventos aqui para poder fazer as perguntas dentro desse campo de futebol, né? O que eu fiz aqui são chamados de pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. São os pontos cardeais. Professor, por que o leste está com a letra E e por que o oeste está com a letra W? Ora, em inglês eu falo west, né? West. Não vou escrever porque fica difícil aqui. West. E a palavra oeste, né? Em inglês se escreve west. E o leste, em inglês, eu escrevo est. Ou east, né? East, na verdade, east. Mas eu falei a pronúncia como ela é escrita. E os pontos colaterais, professor? O senhor falou dos pontos cardeais ou direções cardeais. E tem os colaterais, que são os pontos que estão entre os pontos cardeais. São as direções. Veja só. É muito fácil, né? É muito fácil. Ó, fiz a rosa dos ventos aqui. Tá? Tudo que está acima aqui está na direção norte. Então já coloco a letra N de norte. Tudo que está abaixo está indo para o sul. Já coloco a letra S. Beleza. Olhando aqui para essa linha que está na vertical, tudo que está vindo na direção da minha direita aqui, no caso da explicação, está indo para a direção leste. Então eu só coloco aqui a letra E, ó. No caso aqui eu tenho um ponto chamado nordeste. Aqui a mesma coisa, vou colocar a letra E, sudeste. A mesma coisa aqui do lado esquerdo agora, está indo para o oeste. Então vou colocar aqui a letra O ou a letra W, noroeste. E aqui embaixo eu posso colocar a letra O ou a letra W, eu posso falar então que é o sudoeste, tá? Agora eu vou dar o exemplo aqui. Vamos colocar um jogador. Deixa eu tentar fazer aqui, tá? Este aqui é o jogador. Cor da tinta, vamos lá. Este aqui é o jogador A. Não mudou. Este aqui é o jogador B e este aqui é o jogador C, né? Então vamos lá.
Vamos fazer a bola aqui. Deixa eu mudar. A bola saiu do ponto A, foi chutada, foi para baixo, tá? Porque aqui ficou torto. Foi chutada em direção ao ponto B. Do ponto B, o jogador lançou para o ponto C, e o jogador C, que é um jogador do Vasco ou do Botafogo, né? Ou do Fluminense, com exceção do Flamengo, é claro, chutou essa bola lá para fora, não é? Então veja, eu posso perguntar qual foi a direção que a bola percorreu do jogador A para o jogador B. Aí você está pensando aí, né? Vou até dar uma pausa aqui. Pronto, já foi grande essa pausa. Está pensando, ora, professor, essa bola saiu do norte para o sul, e do sul para o leste, e do leste para o nordeste. Aí eu vou te perguntar, como é que você sabe disso? Por que você sabe que ela saiu do norte? Porque a sua cabeça já está acostumada a pensar que o lado de cima sempre é o norte, né? E aí é um erro que a maior parte dos alunos, dos vestibulandos, as pessoas que vão fazer o Enem cometem. Em cima é norte. O exercício, pessoal, sempre vai estar dizendo para você onde é que está a região norte. Então você tem que observar a orientação. Se tiver lá indicando para você que o norte está nessa direção, aí sim você está certo. Então essa bola sai de norte para sul, de sul, aqui onde ele estava, vem para o lado leste, e aqui do leste ela é chutada para nordeste. Agora, se eu mudar o exercício aqui, se o exercício estiver colocando para você dizendo assim, ó, que aqui é o sul, né? Aí nós vamos inverter então essa rosa dos ventos. Então, se o sul está nessa direção, o norte está aqui, né? Mudando a direção aí. O leste agora vai estar nessa porção, e aqui agora estará o oeste, tá? Então agora o caminho da bola é totalmente o contrário. Ela sai de sul para norte. De norte, aqui onde ela parou, é chutada para o oeste, e de oeste ela é chutada para o sul-oeste, que está entre o sul e o oeste. Então vocês têm que ter muita atenção, observar qual é a orientação. Repare que eu comecei falando das rosas dos ventos, que é uma coisa tranquila, que a maioria já viu, mas que tem que ter esse entendimento, tá? De observar o exercício. Eu vou falar aqui de um exercício que caiu em uma prova aqui da Unirg, aqui no município de Gurupi, no sul do estado do Tocantins. Tinha aí um recorte de um mapa, tá? Deste lado aqui, deixa eu tentar mudar a cor. Vamos colocar aqui. Aqui eu tinha um continente e aqui outro continente. Beleza, era mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui. E assim, tá? Isso aqui é para ser o continente americano, e aqui é para ser a porção do continente asiático, né? E aí eu sei que a questão te fazia errar, porque naturalmente neste mapa aqui você olha, professor, isso é muito fácil. Como é muito fácil? Eu sei que o norte está aqui, aqui é o sul, então a direita é leste e a esquerda é oeste. Mas é errado se você colocar essa rosa dos ventos dessa maneira, porque eu sei que convencionalmente o continente americano está na porção oeste, do planeta Terra, tá? Está na porção oeste. Então, ao observar esse mapa aqui, isto aqui não é leste, tá? E a América aqui, neste meu desenho, o continente americano não está na porção leste, e sim na oeste, porque a única coisa que o autor fez aqui foi fazer um recorte diferente. Ele não pegou lá onde está o meridiano de Greenwich. Na verdade, ele pegou uma porção do planeta Terra onde está o antimeridiano ali internacional da data.
Tá? Então isso é este lado onde eu estou passando o mouse aqui, neste mapa ele não é leste, na verdade ele é o oeste. Então esse assunto sobre pontos cardeais e pontos colaterais tem que ser muito bem observado. Vamos lá então, seguindo aqui, eu fiz todo o desenho em cima de, onde eu ia colocar aqui, onde eu não coloquei, né? Norte e sul. Depois uma linha na vertical para representar o leste, que pode ser escrito, né? East, de leste, oeste, já falei sobre isso aqui, né? E aí eu tenho então a rosa dos ventos, norte e sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Os pontos cardeais podem receber outras palavras, podem ter outros sinônimos. E atenção que no ensino médio essa geografia começa a ficar mais adulta. Norte, sul, leste e oeste, uma criança do 6º ano sabe o que é isso. Qual é o sinônimo de norte? Boreal. Ah, professor, aurora boreal. Sim, a aurora boreal acontece na região do Polo Norte. Boreal significa norte, tá? Ou ainda pode ser chamado de setentrional. Nossa, professor, que palavra difícil. Sim, e vai memorizando, vai decorando, porque nos processos seletivos da vida aí, eles não vão colocar norte, porque norte todo mundo já sabe. Um processo seletivo, ele tem por função separar aqueles que sabem mais, né? Aqueles que sabem mais. Como o norte é uma palavra que todo mundo sabe, vamos colocar uma palavra aqui que serve para poder separar, né? Que poucos vão lembrar. Mas agora já estou te dando a dica. Norte é boreal, norte significa também setentrional. Sul recebe o nome também de austral, ou também recebe o nome de meridional. Tá? Aqui são os pares. O contrário de boreal é austral. O contrário de setentrional é meridional. Tá? Uma pessoa mora lá na porção setentrional do Brasil, significa que ela mora na região norte do Brasil. O Rio Grande do Sul é um estado meridional do Brasil, quer dizer que ele é um estado que fica lá na região sul do Brasil. Então são os pares. Agora eu vou chamar a sua atenção para outra coisa. Uma questão não necessariamente precisa de casar os pares na hora de fazer uma questão, tá? Por exemplo, assim, o deserto do Saara fica na porção boreal do continente africano e o deserto do Kalahari fica na porção austral. Quem está fazendo a questão não é obrigado a colocar os pares. Ele pode colocar que o deserto do Saara fica na porção boreal do continente africano e o deserto do Kalahari fica na porção meridional. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ou poderia falar que o deserto do Saara fica na porção setentrional do continente africano e o deserto Kalahari na porção austral. Não tem problema nenhum. E aí nós temos aqui os outros sinônimos dos pontos cardeais. O leste pode ser chamado de oriente, ou porção oriental, exatamente porque nos primórdios, né, no início, os seres humanos não tinham a tecnologia, não tinha nem a bússola, então ele se orientava pelo Sol, e o Sol nasce aparentemente no leste, não é isso? Então, Oriente é por isso. Se nasce no Oriente, e se põe ali na porção outro sinônimo, né, nascente. Outro sinônimo então de oeste, o ocidente, a porção ocidental, ou pode ser chamado também de poente, tá? Então tá aí, nascente e poente é mais comum, né? Fala-se muito lá no Fundamental 2, Oriente e Ocidente, agora fica mais forte aqui no ensino médio. Memorize isso aí, pessoal, memorize porque vai cair nas questões, tá? Então vamos lá, vamos colocar o nosso aprendizado aqui. O nosso território, o Brasil, se localiza em qual hemisfério? Aí você está pensando, vou falar uma coisa aqui que talvez você não sabe. A palavra hemisfério significa metade de uma esfera. A palavra hemisfério significa metade de uma esfera. Então eu posso dividir o Brasil aqui pegando a linha do Equador
Então, dividir o Brasil não, dividir o planeta Terra, né? Aí eu observo aqui do território brasileiro. Então, tudo aqui em cima, norte, tá no hemisfério norte. Tudo aqui embaixo no hemisfério sul. E eu posso pegar e dividir essa esfera, que é aparentemente o planeta Terra, eu posso pegar e dividir na vertical aqui, pegando o meridiano zero, o meridiano de Greenwich. Deixa eu tentar fazer aqui, tá? Vou até fazer assim para poder ficar mais visível. Então eu tenho, tudo aqui está na porção leste, tudo aqui está na porção leste, e aqui tudo na porção oeste. Então repare que o nosso território, em quais hemisférios o Brasil possui parte de suas terras. Vou destacar o Brasil aqui para você chegar à conclusão que o Brasil tem um pedacinho do seu território no hemisfério norte, grande parte no hemisfério sul, e está totalmente localizado. Não ficou a cor aqui porque não está ficando. E está totalmente localizado aqui na porção oeste, tá? Então o Brasil tem parte de suas terras no hemisfério norte, grande parte do hemisfério sul, está totalmente localizado no hemisfério oeste ou na porção ocidental. Repare que o continente africano é o único continente que tem terra nos 4 hemisférios. Como assim, professor? Vou até mudar a cor aqui, ó, para poder destacar melhor. Vamos lá, colocar de aqui. Ó, o continente africano tem terras no hemisfério norte e terras no hemisfério sul. Tem terras aqui na porção leste do planeta Terra e tem terras na porção oeste. Então o continente africano é o único continente que tem terra nos 4 hemisférios, tá? Vamos passar isso aqui. Seus pontos colaterais, né? Já acabei explicando lá atrás, então não há necessidade de fazer essa explicação. Tá aí os pontos colaterais. Nordeste, eu quero que você tenha atenção a isso aqui. Vamos lá. Ó. Se você tiver atenção, a própria palavra já diz para você, ó. Oeste e oeste. Sudeste, sudoeste. Nor em direção ao leste, nor em direção ao oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Não tem como você errar, tá? Quando você lê aqui, ó, nordeste, é algo que está no norte, indo para a direção leste, nordeste. Sudeste está na porção sul, vindo aqui para a direção leste, sudeste. Noroeste está na porção norte, vindo para a direção oeste. Sudoeste está na porção sul, vindo para a direção sudoeste. Tem que ter muita atenção. Os pontos colaterais, geralmente os alunos têm muita dificuldade nele. Mas se você tiver calma, atenção, pessoal, você não vai errar. E é inadmissível, né, no primeiro ano de ensino médio, ou no segundo ou no terceiro, enfim, um aluno não ter essa rosa dos ventos na cabeça. E ainda nós temos os pontos subcolaterais, que nós não vamos entrar, mas eu posso te explicar que esse aqui, por exemplo, ó, é o norte, nordeste. Este aqui, o norte, noroeste. O oeste, noroeste. O oeste, sudoeste. O sul, sudoeste. O sul, sudeste. O leste, sudeste. E o leste, nordeste. E assim por diante, tá? Então tá aí, ó, o estado do Tocantins, por exemplo, o nosso glorioso estado do Tocantins, fica em qual porção? Na verdade eu não vou nem fazer essa pergunta agora, eu vou colocar isso aqui para falar para você assim, ó, a região nordeste do Brasil, ó. Se você olhar para a Rosa dos Ventos, faz todo o sentido, a região nordeste do Brasil. Eu tenho a região sul no Brasil, vou até marcar aqui. Falando de regionalização, né? Quais são as regiões do Brasil? Você sabe, né? Aqui eu tenho região nordeste, região sul do Brasil, região sudeste do Brasil, região norte do Brasil, mas eu não tenho uma região do Brasil chamada sudoeste e nem oeste, mas eu tenho uma região aqui que eu não falei, que é a centro-oeste, né? Do centro em direção ao oeste, região centro-oeste.
Então a roda dos ventos pode ser colocada aqui até para explicar a questão da regionalização do Brasil. Olha aí o Sudeste, como está, né, na mesma direção. Ó, Sul e Sudeste. Muito bem. Qual é a localização geográfica do Tocantins dentro da região Norte? Aí eu vou aplicar a roda dos ventos, pessoal. Eu vou aplicar a roda dos ventos. Norte, Sul, Leste, Oeste. Aí eu vou colocar os pontos colaterais. Nordeste. Vou até parar por aqui, ó. Sudeste. Dentro da região Norte, o Tocantins se localiza aqui na direção Sudeste, tá? Tá aí, Sudeste. Colocando a roda dos ventos fica fácil para você poder entender. Muito bem, então este é o nosso primeiro conteúdo aí sobre cartografia. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.